Uma clone, uma mulher que não sabia da sua origem e que foi criada com um propósito maligno. Uma mulher corrompida por demônios, uma feiticeira, a rainha dos duendes, a mãe do mutante Cable. Essa é Madeleine Pryor. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. Madeleine Jennifer Pryor foi criada por Chris Claremont e Paul Smith, surgindo pela primeira vez na revista Uncanny X-Men número 168 de 1983. Desde 1980, Jean Grey era considerada morta, desde o seu sacrifício na Lua para conter o poder da Fênix Negra. Mas Ciclope nunca parou de pensar nela, nunca deixou de ser apaixonado por ela. Até que numa viagem particular no Alasca para visitar os seus avós, a piloto do avião era uma mulher ruiva, extremamente parecida com a falecida Jean Grey. Era Madeleine Pryor. De imediato, Scott Summers, o Ciclope, e Madeleine se apaixonaram e começaram um relacionamento. Scott contou sobre a sua vida como X-Men e Madeleine contou sobre a sua vida, como ela sobreviveu a um acidente de avião e até tinha pesadelos frequentes com isso, por isso às vezes não lembrava de tantos detalhes da sua infância. De qualquer forma, não demorou muito e em menos de um ano, Scott e Madeleine se casaram. Na lua de mel, Madeleine foi atacada por um monstro marinho, então nesse momento Scott decide que ele vai deixar a sua vida de X-Men de lado para se dedicar à sua vida de casado e cuidar da sua esposa. Mesmo assim, Madeleine acabou participando de alguns momentos bizarros ao lado do Ciclope, coisas como ser transformada por Loki numa deusa da cura, chamada Anódina, durante o arco das Guerras Asgardianas de 1985. Mas foi nesse momento que Scott descobriu que Madeleine estava grávida. O problema é que nessa época, o Professor Xavier foi levado para o Império Shi'ar para tratar de um ferimento grave e deixou Magneto no comando do Instituto. E Ciclope não aceitou isso. Então ele voltou aos X-Men, levando Madeleine grávida para morar na mansão. E foi numa missão fora, durante o julgamento de Magneto, que Madeleine ficou sozinha e deu à luz ao seu filho na cozinha da mansão Xavier. O bebê foi batizado como Nathan Christopher Charles Summers, ou Nathan Summers. Enquanto Madeleine queria ter uma vida tranquila para criar o seu filho, Scott queria a liderança dos X-Men para ter mais voz nas decisões de Magneto. E para isso, ele lutou contra a Tempestade pelo cargo. Ciclope quase venceu, mas por algum motivo que ele não entendeu na época, ele foi derrotado. E com isso, Scott desistiu e abandonou os mutantes para viver com Madeleine e o seu recém-nascido filho no Alasca. Mas o casamento não ia bem. Scott não parava de pensar em Jean Grey, até se questionando se realmente amava a Madeleine ou amava sua semelhança com a falecida Jean. E para piorar tudo, a verdadeira Jean Grey reapareceu. Acontece que quando os X-Men voltavam para a Terra em 1976, depois de um confronto contra Steven Lang no espaço, foi o momento que a Força Fênix entrou em contato com Jean Grey pela primeira vez. E foi nesse momento que a nave deles foi afetada na reentrada ao planeta. Jean Grey salvou os mutantes e a nave acabou caindo na Jamaica Bay. E naquele momento, a Fênix surgiu. Acontece que nesse momento quem surgiu não foi Jean Grey, foi a própria Força Fênix materializando o corpo de Jean Grey. A verdadeira Jean ficou ali no fundo da Jamaica Bay, quase morta, se recuperando num casulo feito pela própria Força Fênix. E a Fênix assumiu o seu lugar de 1976 até 1980, quando ela se torna a Fênix Negra e se mata na Lua para conter o seu próprio poder. Então quem ressurge aqui agora é a verdadeira Jean Grey. O Anjo entra em contato com o Ciclope nesse momento e ele praticamente abandona Madeleine Pryor com o bebê Nathan recém-nascido para voltar a Nova York, onde reencontra Jean. Nesse momento, inclusive, com os 5 X-Men originais juntos, eles fundam o X-Factor. O problema é que Madeleine foi praticamente abandonada e ao voltar para São Francisco, ela é atacada pelos carrascos. Ela consegue fugir,
mas eles sequestram o pequeno bebê, Nathan Summers. Madelyne pediu ajuda aos X-Men, onde encontrou refúgio e onde começou a se aproximar de Alex Summers, o Destrutor, irmão de Scott Summers. Nessa época, os X-Men tiveram um confronto contra o adversário em Dallas e são considerados mortos pelo público, e partem para uma base na Austrália com Madelyne junto, isso durante o arco Queda dos Mutantes. É ali que, pelos seus computadores, Madelyne vê transmissões de Nova York e vê o X-Factor. E ao ver Ciclope e Jean Grey juntos, ela tem um colapso. Isso a deixou mais fragilizada. O demônio Sim tentava corrompê-la, mas foi com a aproximação do demônio Nastir, que usa esse momento para fomentar a raiva e o ódio de Madelyne, até mesmo lhe oferecendo poderes místicos e o seu filho de volta, que de fato Madelyne muda. Ela estava furiosa, querendo vingança contra Scott, contra Jean, querendo destruir tudo, querendo até sacrificar a vida do seu próprio filho para abrir um portal permanente para os demônios dominarem a Terra, criando um inferno. E ela seria a rainha desses demônios, chamados também de duendes. Ela seria a rainha dos duendes. É durante a saga Inferno que Madelyne demonstra ter poderes. E é nesse momento que ela é encontrada pelo seu criador, pelo seu pai, pelo Senhor Sinistro. Madelyne descobre que é um clone de Jean Grey. Acontece que o Senhor Sinistro sempre quis criar o mutante perfeito, principalmente para que fosse capaz de derrotar o Apocalipse. E ele acreditava que os genes combinados de Jean Grey e Scott Summers fariam esse mutante perfeito. Então, com Jean considerada morta, para concluir a sua missão, ele faz um clone da garota e implantou memórias falsas nela, como por exemplo memórias de que era uma piloto e sofreu até uma queda de avião onde ela foi a única sobrevivente. Por isso as suas memórias eram confusas. Mas esse clone nunca despertou até o momento que a Fênix Negra se matou na Lua. Porque o que sobrou da Força Fênix nessa morte tentou incorporar na verdadeira Jean Grey que estava naquele casulo na Jamaica Bay. Mas Jean a rejeitou. Sendo assim, a Força Fênix encontrou outro corpo compatível, o da sua clone, Madelyne Pryor. É por isso que Madelyne tem poderes e poderes extremos. Porque ela é uma clone de Jean Grey e é basicamente uma versão da Fênix Negra. A sua personalidade foi desenvolvida pelo Senhor Sinistro para que Scott Summers se apaixonasse por ela. Foi Madelyne, sem perceber, que acabou usando poderes para interferir naquela luta entre Ciclope e Tempestade. Na saga Inferno, Madelyne até pretendia se matar para acabar com Jean Grey. Mas num confronto psíquico, Jean toca as memórias de Madelyne e aceita receber o poder da Força Fênix para controlá-la. E nesse momento, Jean recebe as memórias dos seus anos perdidos, inclusive recebendo parte das memórias de Madelyne com relação ao filho dela também. Por isso, Jean Grey passa a se considerar mãe de Nathan Summers, que futuramente se tornaria o mutante Cable. Madelyne Pryor morre nesse confronto em 1989. Madelyne só durou 6 anos nos quadrinhos, mas deixou um impacto gigantesco. Por isso os roteiristas sempre tentavam trazê-la de volta de alguma forma, como quando Nate Gray criou uma personificação de Madelyne em 1996, ou numa versão desincorporada em 2008. O Senhor Sinistro até recriou clones de Madelyne em 2012 para tentar conter a Força Fênix na saga Vingadores vs X-Men, mas as cópias foram destruídas pela própria Fênix. Até que foi só em 2014 que Madelyne realmente voltaria de fato, quando uma nova Irmandade de Mutantes teve sucesso em trazê-la de volta usando o material genético de Jean Grey no corpo da Lady Letal da época. Madelyne não foi mais vista por um tempo depois da sua ressurreição. Inclusive, uma versão sua de outra realidade foi vista, em 2016, tentando caçar a versão mais jovem do Ciclope. Em 2019, a nação de Krakoa foi estabelecida, com a ideia de dar um lar a todos os mutantes do mundo. Mas Madelyne não foi convidada, por se tratar de um clone.
Ressentida, Madeline fez planos de vingança, tomando controle do antigo laboratório de clonagem do Senhor Sinistro para ressuscitar clones dos Carrascos. E ela foi combatida pelos satânicos do próprio Senhor Sinistro, que tinha como integrante Alex Summers, o amante de Madeline, quando ela se tornou a Rainha dos Duendes. Madeline torturou Alex e pretendia sacrificá-lo como parte de um ritual, mas ela foi atingida por um tiro do Caçador de Escalpos, e assim Madeline morre mais uma vez. De primeiro momento, a ressurreição de Madeline foi rejeitada pelo Conselho Silencioso de Krakoa, pelas leis que proibiam a presença de clones. Mas Alex sempre insistiu, dizendo que Madeline era diferente. Ela era mais que um clone. Até que o conselho voltou atrás e Madeline Pryor foi trazida de volta à vida em 2022. Assim, em 2023, ela se torna a Rainha dos Duendes do Limbo e se junta com Ben Reilly na saga Dark Web, num tipo de revolta dos clones contra os seus criadores e contra o mundo. Mas Jean Grey interferiu e trouxe as memórias de Madeline Pryor de volta, da época do nascimento de Nathan. Com isso, Madeline começa a se redimir, e ela lutou até mesmo como aliada dos X-Men contra aquela sua versão maligna que tentava caçar o jovem Ciclope, só que em 2024. E atualmente, ela comanda a equipe dos X-Men sombrios nos quadrinhos. Fora dos quadrinhos, Madeline Pryor nunca apareceu em live action. Nos jogos, ela já apareceu em X-Men Battle of the Atom, Marvel Strike Force e Marvel Future Fight. E nas animações, ela nunca tinha aparecido até agora, porque acabou de aparecer em 2024, tendo a sua história de origem adaptada na animação X-Men 97. Madeline Pryor tem basicamente os mesmos poderes que Jean Grey com a Força Fênix, além de ser capaz de criar rituais e feitiços graças à manipulação de Nastir. O seu nome Pryor é um tipo de trocadilho com a palavra em inglês prior, de anterior, uma referência à sua existência anterior, por ser uma continuação da vida de Jean Grey. Madeline surgiu como uma garota simples, bondosa, amável, mas foi corrompida por demônios e pela programação feita pelo seu criador, o Senhor Sinistro. Assim, ela se tornou maligna e extremamente poderosa, mas sempre, no fundo, nos momentos das suas mortes, por exemplo, ela mostrava que a sua essência não era de todo o mal. Por isso, atualmente, ela é uma aliada e até comanda uma embaixada do Limbo em Nova York. E com tanto poder, é a atual Rainha do Limbo, dessa vez controlando os seus duendes. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Rainha dos Duendes. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.